Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma aula de cálculo 1, tá? Professor Bressan aqui falando. A gente vai falar um pouquinho hoje a respeito de problemas de otimização, tá? Que nada mais é do que a gente utilizar a teoria que a gente aprendeu sobre derivada, né? Máximos, determinar máximos e mínimos de funções e aplicar isso em algumas situações práticas. Então, essa aula aqui é uma aula que ela é praticamente feita, né, a partir de exemplos de resoluções de problemas, ou seja, a gente vai pegar enunciados, problemas da vida real, vamos assim dizer, e a gente vai aplicar as técnicas que nós aprendemos até agora para tentar determinar quais que são as condições ótimas desse problema, tá bom? Em geral, isso tem a ver com determinar um valor máximo ou um valor mínimo, tá bom? Então, antes de eu começar, assim, digamos, a sistematizar algum tipo de roteiro, alguns passos que a gente tem que fazer para resolver esse tipo de coisa, eu vou começar fazendo um exemplo, tá? Eu já escrevi o exemplo aqui, é um exemplo do próprio livro do Stuart, né? Que é o livro-texto que a gente utiliza. Eu vou grifar algumas partes, tá? Vamos fazer a leitura do probleminha, tudo bem? Então fala assim, ó, um fazendeiro ele tem 1.200 metros de cerca, tá bom? Então a gente pode pensar que ele tem algum tipo de tela, algum tipo de cercado, né? E no total ele tem 1.200 metros desse material, dessa cerca. Ele gostaria de cercar uma área em formato de campo retangular, ou seja, ele quer fazer um cercado retangular e esse cercado ele tem que estar o que? Às margens de um rio, tudo bem, que tem lá na propriedade dele e está falando que esse rio é um rio reto, tá? Então no trecho em que ele vai cercar o rio, né? Ele tem a trajetória retilínea, ou seja, a margem do rio ela é retilínea, tá? Tá dizendo aqui que ele não precisará cercar ao longo do rio, isso é importante, tá? Então ele não precisará cercar, tá? Ao longo do rio, ou seja, a parte que vai ficar no rio, ela não vai precisar de cerca. E pergunta quais devem ser as dimensões, tá? Desse campo cercado para que ele tenha a maior área possível, tá? Então eu vou até, que eu não escrevi o possível aqui, eu vou até escrever agora para deixar mais claro para que ele tenha a maior área possível, tá? Então eu vou fazer um desenho aqui, pessoal, para a gente tentar entender qual que é a natureza desse problema, tá? Então eu vou fazer dois risquinhos aqui, ó, tá? Para a gente imaginar que isso aqui são as margens do rio, tá bom? São as margens do rio. Sempre nesse tipo de problema é importante a gente fazer algum esqueminha, tá legal? Para a gente poder entender o que o problema está dizendo. Então o rio tá aqui, tudo bem? Aqui tá passando água, tá legal? E o fazendeiro ele quer construir às margens desse rio um campo que ele tem que ser um campo retangular, tá legal? Então o que ele vai fazer? Vamos imaginar assim, ó, ele vai colocar um pedaço de cerca aqui, deixa eu trocar de cor, perdão, para mudar a cor aqui, né? Tem que colocar um pedaço de cerca aqui, certo? Um outro pedaço de cerca aqui, tá legal? Vamos. Perdão, pessoal, deixa eu só desenhar direitinho isso. Um outro pedaço de cerca aqui, certo? E a quantidade de material que ele tem para fazer isso, gente, é 1.200 metros, tá bom? Então o que está falando aí é que ele tem 1.200 metros no total, né, para fazer esse cercado. Então, por exemplo, ele poderia optar, sei lá, por colocar 300 metros aqui de cerca, tudo bem? 300 metros aqui de cerca, então 300 mais 300 é 600, correto? E aí iria sobrar quanto? Como ele tem 1.200, ele poderia colocar 600 aqui, entendeu? Essa seria uma configuração possível. Esse cercado, então, vamos imaginar que aqui, sei lá, tem tipo um pasto, né? Esse cercado, então, aqui, ó, ele vai ter uma determinada área, tá legal? Ele vai ter uma determinada área que a gente vai chamar de A, tudo bem?
Nesse caso aí, a área seria 300 vezes 600 metros quadrados, tá bom? Mas eventualmente, assim, ele tem outras possibilidades. Na verdade, ele tem infinitas possibilidades, tudo bem? Ele poderia colocar aqui, por exemplo, assim, ó, ele poderia colocar, sei lá, deixar diferente aqui, ó. Ele poderia colocar, tipo, vamos imaginar que aqui seja 150, né? De cada lado. Então vou imaginar que agora ele colocou 150 aqui, ele colocou 150 aqui, certo? E aqui ele colocou 150 × 150 é 300, né? 300 para 1.200 sobra 900, tá? Deixa eu só fazer a conta certinho aqui, né? Então aqui vai dar assim, ó, 3 vezes 6, 18, né? Então aqui daria assim, ó, a área aqui daria 18, tudo bem? 3 vezes 6, 18. Aí vai ter 4 zeros, né? Aí vai ter 1, 2, 3, 4. Então daria 180 mil metros quadrados. Então, beleza, pessoal? Então aqui, por exemplo, ó, no primeiro exemplo, teria aí uma área de 180 mil metros quadrados, tá legal? No outro caso aqui, ó, por exemplo, né, se fosse 150 por 900, você multiplica aí, ó, vai dar 135 mil metros quadrados, tá legal? Então, já dá para começar a perceber que essa área, né, ela varia, né? Ela varia conforme você troca as medidas, ou seja, com 1.200 metros de cerca, você tem muitas possibilidades de fazer cercados retangulares em volta desse rio, tá legal? Supondo, né, claro que o rio aqui está dizendo que o rio é reto, tá? Então não precisa se preocupar que a margem do rio ela é retinha. Ele poderia fazer assim, ó, ele poderia fazer, sei lá, como se fosse tipo assim, um quadrado, né? Ele poderia fazer assim, ó, 400 aqui de cada lado e 400 aqui em cima também, né? Como se fosse alguma coisa tipo um quadrado. Tipo não, né? Um quadrado. Então poderia fazer 400 aqui, 400 aqui e 400 aqui. Então nesse caso a área, né, 400 vezes 400 daria 160 mil metros quadrados, tá bom? Então o que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte, tá? Que dependendo do tipo de cercado que o fazendeiro quiser escolher fazer, a área, digamos aqui, vamos imaginar que seja uma pastagem, né? Ela vai mudar. E vamos supor, se ele quisesse acomodar um rebanho aqui de vaca, sei lá, de qualquer tipo de bicho aqui dentro para pastar, né? Seria interessante então que a área fosse a maior possível, tá legal? Então, o nosso problema é o seguinte, de todos esses possíveis cercados que ele pode fazer, tá legal? Qual deles é o que tem a maior área, tudo bem? Então, depois que a gente entendeu aqui o problema, o que nós vamos fazer? Nós vamos meio que equacionar, tá? Então, nós vamos pegar uma situação dessa aqui, ó, tá? Eu vou apagar a primeira aqui. Vou apagar a primeira. E nós vamos escrever aqui qual parâmetro que tem que ser maximizado, tá legal? Então, qual que é a grandeza, né, o valor, vou chamar de parâmetro aqui, a ser. No caso, eu vou colocar o otimizado, tá? Que tanto faz, aí serve para máximo ou para mínimo, tá? Então, nesse caso, o parâmetro a ser otimizado, que a gente quer o valor máximo, é a área, tá legal? É a área, certo? E a área, eu vou chamar ela de A, tudo bem? Então, aqui tem o meu parâmetro, deixa eu trocar de cor, que agora eu vou fazer em geral. Então, aqui existe uma área A, certo? Vamos apagar aqui e apagar aqui. Bom, essa área A, como ela é a área de um cercado retangular, ela vai estar dependendo de duas coisas. Ela vai estar dependendo, então você vai ter um lado aqui e um outro lado aqui que vão ser iguais, porque está dizendo que é retangular. Eu vou chamar esse lado aqui de Y, porque ele está na vertical, então aqui também vai ser Y, tudo bem? E você vai ter esse outro lado aqui,
que eu vou chamar ele de x, tudo bem? Que está na horizontal. Então, como é que a gente poderia equacionar essa área? Essa área vai ser, então, dependente, obviamente, de x e y, tudo bem? E o valor dessa área, ou seja, como é a área de uma coisa retangular, a área é o quê? É o comprimento vezes a largura. Então, é uma expressão simples, é x vezes y, tá? Ou seja, esse valor aqui de área que a gente obteve, né, nos exemplos anteriores, a gente multiplicou, né, o comprimento pela largura, tá? Então, como eu estou fazendo em geral, agora eu estou equacionando, eu estou colocando variáveis, tá? Só que aí tem uma outra informação, né, depois que eu identifiquei o parâmetro a ser utilizado, é um tipo de condição do problema. No caso aqui, qual que é a condição do problema? Tudo bem? A restrição, vamos colocar assim, né? Vamos chamar de restrição do problema. A restrição do problema é que o cara só tem 1.200 metros de cerca, tá legal? Então não está falando que ele tem 1.500, que ele tem 2.000. Já está falando assim, que ele tem 1.200 metros de cerca. Ou seja, esse valor aqui, 1.200, ó, ele não muda, tá bom? Então isso aqui a gente entende como se fosse uma restrição do problema, tá? Então, esses 1.200 metros, eles vão servir para fazer essa parte aqui que eu desenhei, né? Em escuro aqui, né? No retângulo aqui. Né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 900, eu somar com 150 dá 1.200. 400 mais 400 mais 400 dá 1.200, tudo bem? Então, em geral, qual que é a restrição? Quando você soma esses três valores, ou seja, você pega o comprimento y, vou fazer aqui. Pega o comprimento y, tudo bem? Ó, de um lado. Soma com o comprimento x, depois soma com o comprimento y de novo. Esse resultado ele tem que dar quanto? Esse resultado necessariamente ele tem que dar 1.200. Essa é a restrição. Então agora eu vou escrever isso na linguagem das variáveis que a gente está adotando. Então eu chamei x de comprimento e y de largura, né? Então a gente sabe o que? Que x, vamos escrever assim, ó, y na ordem que eu fiz, somado com x, somado com y, tem que ser igual a 1.200. Organizando mais bonitinho, vai ficar assim, ó, x mais 2y tem que ser igual a quanto? 1.200. Tá legal? X mais 2y tem que ser igual a 1.200. Tá ótimo? Então, essa é a restrição do nosso problema. Tudo bem? Agora que a gente tem a restrição do nosso problema, a gente vai substituir a restrição na equação, porque veja bem, nós aprendemos a calcular derivadas de funções de uma variável, tá? Então a gente vai meio que passar o problema para uma variável. Então a gente sabia que a área ela estava dependendo de x e y. Como que estava? Estava x vezes y. O que nós vamos fazer? Nós vamos escolher uma dessas duas variáveis, tá bom? No caso eu vou pegar o x aqui que está mais fácil e eu vou isolar ele em função do y. Então vai ficar assim, ó, x é igual a 1.200, tá legal? Menos 2y. Tá vendo? Eu isolei o x em função do y. X igual a 1.200 menos 2y. E eu vou substituir, tudo bem, o valor do x na equação original, no valor da área, né? Então vai ficar assim, ó, a área é igual. Quanto vale o x? Acabei de escrever ali, ó, 1.200 menos 2y, certo? Multiplicado por y. Então a área vale quanto? Vai ficar 1.200y, certo? 1.200y menos 2y ao quadrado. Menos 2y ao quadrado, certo? E agora essa área aqui, eu vou até escrever assim, ela ficou só dependendo do y, tá? Ficou só dependendo do y. Então é muito importante a gente entender, ó, que essa função agora é a função que ela deve ser otimizada, tudo bem? Então essa função aqui que a gente vai aplicar, tudo bem? As nossas técnicas, tudo bem? As técnicas que a gente aprendeu aqui
de otimização utilizando a derivada, tá? Então vamos lembrar, quais que eram as técnicas de otimização? Ou seja, o que a gente fazia para descobrir quem era o valor máximo ou quem era o valor mínimo de uma função, tá? A gente derivava essa função e procurava pelos pontos críticos, correto? Procurava pelos pontos críticos. Então nós vamos vir aqui, né? Nessa função aqui e nós vamos calcular a derivada, certo? No caso, a linha de y, tá? Então não tem problema que a variável ficou em y e a gente deriva do mesmo jeito, tá? Então a linha de y vale quanto? Ó, vamos derivar 1.200 vezes y. 1.200 vezes y, uma constante vezes a variável, a derivada é quanto? É 1.200. E aí, a derivada de menos 2y vai dar menos 2 que multiplica a derivada. Desculpe, a derivada de menos 2y ao quadrado, o menos 2 fica multiplicando, a derivada do y ao quadrado dá 2y. Então, a derivada, a linha de y, ela vale exatamente 1.200, tudo bem? Menos 4y. 1.200 menos 4y. Quem eram os candidatos a ser pontos de máximo ou mínimo? Os candidatos a ser pontos de máximo ou mínimo eram os pontos críticos, tá legal? Os pontos críticos, que são os pontos onde a derivada é igual a zero, ou seja, eu tenho que resolver a equação a linha de y, né, igual a zero. Então nós vamos vir aqui e vamos resolver, tudo bem? 1.200 menos 4y igual a zero, certo? Então vai ficar assim, ó, 4y igual a 1.200, y igual a 1.200 dividido por 4, y é igual a quanto? Y é igual a 300 metros, tá joia? Y é igual a 300 metros. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente está procurando um ponto de máximo, tudo bem? Ó? Então a gente está procurando para que a área da região retangular ela seja a maior possível, tudo bem? A maior área possível. Então assim, não faz sentido, né? Não faz sentido que esse cara aqui ele seja, por exemplo, um ponto de mínimo, ou seja, não faria sentido se ele fosse um ponto de mínimo. Como que a gente faz para testar, para saber se esse cara aqui ele é um ponto de máximo ou ele é um ponto de mínimo? Tudo bem? Como é que faz para a gente saber isso? Tá bom? Nós vamos pegar e nós vamos usar o teste da segunda derivada, que a gente aprendeu lá. Então eu vou vir aqui, ó, e vou calcular o A, duas linhas de y, tá? Então, ó, quanto que era a derivada? 1.200 menos 4y. Quando eu derivar de novo, a derivada do 1.200 vai dar zero e a derivada do menos 4y vai dar menos 4. Ou seja, a segunda derivada, o que ela é? Ela é sempre negativa, tá bom? Ela é sempre negativa. Por quê? Porque ela é constante igual a menos 4. Se a segunda derivada, ela é negativa, o ponto é o quê? Ele é máximo ou ele é mínimo? Lembra que é o contrário, certo? Quando a segunda derivada é negativa, o ponto é máximo, tá bom? Então, esse cara aqui, 300, é o valor do y que vai otimizar o problema. Então, esse aqui é o valor ótimo, tá bom? Isso aqui é o valor ótimo, certo? Só que isso aqui é só a coordenada y, tá legal? Ou seja, o meu cercado, ele tinha uma coordenada y, tá vendo aqui? Ó, ele tem uma coordenada x. Qual que é a relação que obedece? Tá aqui, ó, x mais 2y igual a 1.200. Então vamos escrever aqui, ó, x mais 2y para determinar o x agora, né? Determinar o valor de x, certo? Então, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar que x mais 2y tem que ser igual a quanto? 1.200. X
mais 2 vezes y é 600, né? Porque o y vale 300, igual a 1.200. X vale 1.200 menos 600, que é 600 metros, tá? Então, qual que é a resposta do nosso problema? Para a gente terminar aqui, ó, resposta do nosso probleminha. Quais que são as dimensões? As dimensões têm que ser a seguinte: o comprimento do cercado retangular, ele tem que ser quanto? Foi o que eu chamei de x, ele tem que ser igual a 600 metros. Tudo bem? E a largura? A largura, ela tem que ser igual a 300 metros, né? Que foi o que eu peguei aí. Tudo bem? E nesse caso, qual que é a área máxima? Por coincidência, foi justamente o que eu tinha desenhado ali no começo, né? Que eu acabei apagando para fazer em geral, mas isso aí foi coincidência, viu, gente? Tipo, poderia ter sido qualquer outra coisa. Então, a área máxima vai ser quanto? O produto x vezes y, que vai dar 180 mil metros quadrados, tá? Então, aqui é metro, aqui é metro quadrado, tá? Ou não sei como é que é a medida lá, né? O hectare é 10 mil metros quadrados, então seria 18 hectares, tá? Aqui se quisesse passar para outra unidade de medida, mas eu sou meio por fora dessas medidas aí, tá? Então a gente resolveu aqui, ó, o probleminha de otimização proposto, tá? Então veja, a maior área possível, né? Ela vai acontecer quando você tiver essas dimensões aqui, tá? Que por coincidência eu tinha colocado ali no começo, como eu já disse, mas foi uma coincidência, tá bom? Não é muito difícil, pessoal, de perceber por que isso aqui, esse cara aqui, lembra que eu falei para saber se ele é ponto de máximo ou de mínimo, né? Se você olhar a função, ó, se você olhar essa função, 1.200 vezes y menos 2y ao quadrado, que tipo de função é essa aqui? Deixa eu só fazer uma observação, ó. Isso aqui é uma função do segundo grau, tá vendo? Na variável y. E como esse cara aqui é menos 2, o que que ela tem? Ela tem concavidade para baixo, certo? Então, se ela tem concavidade para baixo, o ponto em que a derivada dá zero só pode ser, obviamente, um ponto de máximo, tá bom? Ela não tem ponto de mínimo, tudo bem? Na verdade, teria ponto de mínimo nos extremos, ou seja, se a gente supôs, por exemplo, que o x ou y pudesse ser zero, né? Aí você teria pontos de mínimo em que a área dá zero quando uma das dimensões do cercado fosse zero, tá? Mas não faz sentido para o problema, então esse cara aqui, ó, ele vai ser quanto? Na coordenada, no caso aí, ele vai ser o 300, né? Então aqui seria o 300 e aqui a área máxima seria 180 mil. Tudo bem, pessoal? Então esse é o nosso primeiro exemplo, tá? Meus queridos, então eu escrevi aqui um roteirozinho baseado, né, nesse primeiro exemplo que a gente fez, de mais ou menos sistematicamente como que a gente poderia, né, seguir as etapas, né, para a gente resolver um problema de otimização. Porque assim, existe uma diversidade muito grande, né, desse tipo de problema, e aí cada caso, digamos, é um caso diferente. A gente tem que ter uma ideia de quais são os passos que a gente vai seguir para a gente poder chegar, né, na solução do problema, tá bom? Então, o primeiro passo, pessoal, é ler e compreender o problema, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa ler o problema com atenção, tá? Como a gente fez, entender o que está sendo pedido. Então, no caso ali do probleminha que a gente fez anteriormente, do exemplo, então a gente tem que entender o que é que está sendo colocado, né? Assim, fazer uma correta interpretação do texto para a gente poder absorver os dados matemáticos de uma maneira consistente. Então, o que foi importante para a gente lá? Então, saber que o cercado era retangular, né? Então, o formato, a gente identificar, saber que o rio em que, né, o cercado ia ficar em torno, né? Assim, o rio ia ser encostado o cercado ia ser encostado num rio que tinha as margens retilíneas, né? Isso aí é bem importante, né? Então, a primeira fase é fazer uma leitura atenciosa, né? E compreender bem o que o problema está falando, tá? Uma outra coisa que ajuda muito, isso aqui é fundamental da gente fazer, é a gente sempre fazer um diagrama, tá bom? Ou seja, a gente, quando possível, fazer um desenho, tá?
para poder entender melhor o que está sendo pedido. Então, nesse desenho, nesse diagrama, a gente começa já a identificar quais que são as grandezas, os valores que vão estar envolvidos, né? Então, aqui no caso do exemplozinho do rio, tá vendo? Ó, eu fiz o desenho aqui, né? Do rio, a gente imaginou o rio passando por aqui e tal, né? E no momento que a gente desenha, que a gente faz o retângulo, por exemplo, a gente já começa a perceber, poxa, o retângulo ele tem quantos lados, né? Ele tem, sei lá, nesse caso aqui, ele teria 4 lados, mas só vai ter 3 porque um lado vai estar encostado no rio. Mas se é um retângulo, né? Os lados, esses lados Y aqui, né? Eles têm que ser iguais, não podem ser diferentes, porque senão não seria um retângulo. Então, quando a gente começa a fazer o desenho, né, a gente começa a perceber com mais clareza quais que são os valores, né, que vão estar envolvidos e a gente começa a entender melhor. Então, isso aqui é fundamental, tá, pessoal? Às vezes o próprio exercício ele já vem com um desenhozinho para a gente entender, tá? Aí a outra coisa que a gente vai fazer é introduzir uma anotação. O que é introduzir uma anotação? A gente vai usar letras, tá bom? Então isso aqui basicamente é a gente usar, né, dizendo de uma maneira coloquial, usar letras para denotar as variáveis do problema. Então ali eu tinha o que? Comprimento e largura. Então eu decidi usar x e y. Poderia ter usado a e b? Poderia ter usado u e v. Então a gente vai começar a identificar quais que são, né, as variáveis e a gente vai usar letrinhas para denotar elas, tá? No quarto passo, a gente precisa identificar o parâmetro que vai ser otimizado, ou seja, o parâmetro que vai ser otimizado é o que está sendo pedido, que seja máximo ou que seja mínimo. No nosso exercício era a área, certo? Então tem que estar claro para a gente que o parâmetro que vai ser otimizado em cada caso e a gente vai ter que começar a expressar ele como função de outros valores, ou seja, esse parâmetro aí, para a gente poder fazer os cálculos com ele, ele vai ter que ser escrito, né, como função, tá vendo? Ó, como função de valores mais básicos. Então, no caso aqui do exemplo que a gente fez, o que eu identifiquei? Eu falei, ó, qual que é o parâmetro que vai ser otimizado? É a área, porque ele quer que a área seja máxima. Como é que é a área de um retângulo? A fórmula é x vezes y, tá vendo? Então a gente tem que escrever esse parâmetro a ser otimizado e expressar ele como função de outros valores, tá? A gente precisa utilizar as restrições do problema, tá? Então às vezes o problema fala assim, ó, eu quero construir uma caixa retangular e para isso eu tenho que usar um material que custa X, mas o meu orçamento é tanto, entendeu? Eu só tenho isso aqui de valor. Então a gente precisa usar essas restrições, tá bom? A partir do uso dessas restrições é que a gente consegue normalmente deixar o parâmetro como uma função de uma variável, tá? Como uma função de uma variável. Porque lembra ali no nosso exemplo, quando eu falei da área, a área estava dependendo de x e de y. No nosso cálculo, a gente só sabe mexer com funções de uma variável, certo? Então, assim, eu não tenho como, nesse momento, até existe, dá para fazer isso, mas derivar uma função de 2, 3 ou 4 variáveis, entendeu? Isso até existe, isso a gente aprende, né, em outros cursos de cálculo. Mas nesse nosso momento, a gente tem que deixar o parâmetro escrito como uma função de uma única variável, tá? E para isso eu preciso usar as restrições que o problema me dá, tudo bem? Então depois que eu faço tudo isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular as derivadas, né? No caso a primeira e a segunda derivada da função envolvida, a primeira derivada para achar os pontos críticos, a segunda derivada para usar o teste da segunda derivada e fazer, obviamente, os métodos de classificação, para a gente saber, não é se os pontos eles vão ser de máximo ou se os pontos vão ser de mínimo, a gente consegue classificar, tudo bem? Então aqui tem um esquema geralzão, né? Obviamente que ele é bem genérico, né? E que a gente vai tentar aplicar em cada um dos problemas que a gente for resolver, tá legal? Gente, então vamos fazer mais um exemplo aqui, tá? É um exemplo um pouquinho diferente do que a gente fez anteriormente. Então vamos tentar seguir os passos, né, do roteiro
que a gente viu, tá? Então vamos começar fazendo uma leitura detalhada e bem atenciosa, né, com bastante atenção do problema para a gente identificar. Então vamos lá, ó. Uma lata cilíndrica, ela deve ser feita para receber 1 litro de óleo, tá? Então desse parágrafo, o que que se destaca? Ó, se destaca essa parte aqui, que é uma lata cilíndrica, então a gente tem que lembrar o que que é um cilindro, né? Que figura geométrica que é isso, ou seja, é um tipo de prisma que a base é um círculo, né? É tipo uma lata de óleo mesmo, tá bom? E essa lata, ela vai ser fabricada e ela tem que receber exatamente 1 litro de óleo, tá bom? Então isso aqui já vai entrar como uma das restrições do nosso problema, ou seja, a lata não é para colocar 2 litros, 10 litros, 500 litros, meio litro, não, é para colocar exatamente 1 litro, tá? Então isso aqui a gente já começa a perceber, ó, que vai ser o que? Isso aqui já vai entrar como uma restrição ou condição do problema, tá bom? Tanto faz, restrição ou condição, tá? Aí o que que pede-se? Pede-se que encontre as dimensões que minimizem, tá? Então eu quero achar o valor mínimo, as dimensões que minimizem o custo do metal que será utilizado para produzir a lata, certo? Então a gente precisa o quê? A gente precisa encontrar as dimensões que vão deixar o custo de produção da lata o menor possível, certo? Então o que a gente quer minimizar no caso é o custo de produção, no caso aí da lata, tá? Então fizemos aí a nossa leitura, já identificamos algumas coisas. No segundo passo, o roteiro pede para a gente fazer um esquema. Então eu vou fazer um esquema aqui e eu vou desenhar, tudo bem? Vou tentar desenhar um cilindro aqui, certo? Uma lata cilíndrica. Então eu tenho assim, ó, uma base aqui, tá vendo? Ó, que é um círculo, né? Uma circunferência. E aqui eu tenho uma tampa, né? Então, ó, essa nossa lata, ela tem que ter tampa, tá certo? Ó, ela tem que ter tampa. E ela também tem que ter fundo, concordam? Ela também tem que ter fundo. Por quê? Porque o óleo vai ter que ficar aí dentro, então não vai poder vazar, entendeu? Então vai ter que ser usado material para fazer o quê? Para fazer o fundo e para fazer a tampa. E subentende-se que o metal que vai produzir a lata, né? Ele é o mesmo metal, não está dizendo aqui que são cada parte é de um metal diferente. Então a gente está assumindo, né, que é uma coisa importante, que ela vai ter o mesmo material para ser feita a lata toda, tá? Então, quais que são os parâmetros que a gente vai ter que utilizar? Porque veja bem, é só para vocês entenderem. Então, a lata ela poderia ser como? Ela poderia ser, vamos assim dizer, mais comprida, mais alta, né? No caso, perdão, não mais comprida, mas mais alta assim, ó, né? Tá vendo? Ela poderia ser mais alta e também caber 1 litro de óleo, igual cabe nessa. Ou ela poderia ser o que? Ela poderia ser mais achatada, por exemplo, ó, sei lá, como essa outra aqui que eu vou tentar desenhar. Ela poderia ser mais achatada assim, ó, né? Poderia ser mais achatada e ainda, mesmo assim, né? Aqui dentro ainda está cabendo 1 litro de óleo. Então perceba que existem vários formatos, né, de lata que podem acomodar 1 litro de óleo. Então a gente tem que encontrar as dimensões que vão otimizar, tudo bem? E quais que são as dimensões de uma coisa desse tipo aqui, tá? Então as dimensões de uma coisa desse tipo são duas, ou seja, você tem dois parâmetros aí, duas grandezas em questão. Essa lata ela tem uma altura, tudo bem? Ó, uma altura, que é um H, e ela tem, como a base dela é uma base circular, essa base ela tem um raio, tá bom? Essa base ela tem um raio. Tudo bem? E vai ser o custo de produção da lata, ele depende diretamente da superfície, dá para entender isso? Então eu vou escrever aqui, ó, o custo de produção
ele é diretamente proporcional à área superficial da lata. Não é verdade? Porque assim, ó, quanto mais material eu gastar para fazer a lata, maior vai ser o custo, não é verdade? Então eu preciso diminuir o quê? O que eu preciso minimizar? Eu preciso minimizar a área superficial, porque quanto menor a área superficial, o que é essa área superficial? A área superficial vai ser a área da tampa, tudo bem? Ó, a área da tampa somada com a área do fundo, somada com essa área lateral aqui, ó, né? Para fazer o entorno da lata. Então, quanto menor for a área superficial, menor vai ser o custo. Então, daqui a gente já consegue identificar o que? Qual que é o parâmetro a ser otimizado? Qual que é o parâmetro a ser otimizado? É a área superficial da lata, tá legal? Área superficial da lata. Tudo bem? Que eu vou aqui simplesmente, denotar por A, tá bom? Eu vou chamar simplesmente de A. Então, quando eu ver esse A, vai ser a área superficial. E essa área superficial depende do quê? Depende do raio da base da lata e depende da altura. Então, conforme muda o raio e a altura, muda a área superficial. Tá legal? Mas veja bem, ó, quanto que vale essa área superficial? A área superficial, ela vai ser o quê? Ela vai ser a área do fundo somado com a área da tampa, que eu vou chamar assim de AT, somado com quem? Com a área lateral, tá vendo? Ó? Então, de novo, ó, eu tenho a tampa, tenho o fundo e tenho a área desse entorno aqui da lata, certo? Essas três coisas. E nós vamos equacionar isso agora. Então vamos lá, gente, ó, vou escrever aqui embaixo. Então quanto que vale a área da lata? A área superficial. A área do fundo e a área da tampa, elas são iguais, tudo bem? E é a área desse disco aqui. E a área de um disco, de uma circunferência, né? De um círculo, perdão, ela vale quanto? Π vezes o raio ao quadrado. Então, tanto a área do fundo vale π vezes o raio ao quadrado, como a área da tampa, π vezes o raio ao quadrado. Porque o fundo e a tampa são iguais, né? Em termos de área. E quanto que vale a área lateral? Aí a área lateral, a gente vai imaginar o quê? Ó, imagina que você faz um corte aqui com uma tesoura. Ó. Você pega aqui uma tesoura, coloca aqui assim, né? Uma tesoura. E aí você corta aqui a lata e você abre esse negócio aqui, tipo, igual uma tira, assim. Tudo bem? Então, o que você vai ter? Você vai ter a altura H, que era a altura da lata. E esse comprimento de base aqui, ele vai ser 2 vezes π vezes R, que é a área que é o comprimento dessa circunferência aqui, ó. Então, essa circunferência que está aqui, ó, qual que é o comprimento dela? É 2 vezes π vezes o raio, certo? Essa circunferência aqui. Então, quando você corta e abre essa área, fica como um retângulo, que embaixo tem, né, comprimento 2πr, que é a volta da circunferência, e a altura é o próprio h, que é a altura da lata, tá? Então, essa parte aqui vai ser quanto? 2 vezes π vezes r, 2 vezes π vezes r vezes h. Tudo bem? Então, ó, fazendo uma simplificação aqui, dando uma ajeitada na expressão, a gente vai ter assim, ó, 2π vezes r ao quadrado somado com 2π vezes r vezes h, tá? E aí, ó, a área, então, eu vou tirar um 2πr em evidência, vai ficar assim, ó, 2π vezes r, que multiplica quanto? R mais h, tá vendo?
Porque quando eu multiplico aqui, dá quanto? 2πr ao quadrado. E quando eu multiplico pelo outro, dá 2πrh, que é o que eu tinha, tá? Então eu escrevi assim só para ficar mais bonitinho, para a gente conseguir uma expressão mais compacta, tá? Mas veja bem, ó, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que isso aqui está dependendo de quantas variáveis? Esse negócio aqui ainda está dependendo de duas variáveis, tá bom? E quem são essas variáveis? O raio, né? E a altura da lata. E para a gente poder começar a fazer a conta, começar a derivar, eu vou ter que passar isso para uma variável só, tá legal? E o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a restrição, tá vendo? Então, voltando aqui, ó, use as restrições do problema, ou seja, para montar uma função de uma variável, tá? Então, qual que era a restrição? Eu já tinha até comentado. A restrição era que a lata tinha que receber 1 litro, tá? Então, a nossa restrição desse problema é que o volume dessa lata ele tem que ser igual a 1 litro, tá? Igual a 1 litro. E quanto que vale o volume de uma figura como essa? O volume sempre é o quê? Área da base vezes altura, tá? Então, o volume aqui, ele vai ser área da base, né? Vou escrever aqui, ó, área da base ou área do fundo, vamos escrever que eu tinha usado a área do fundo, vezes a altura, né? Tem que ser igual a 1 litro. A área do fundo, a gente já falou, é π vezes r ao quadrado vezes h, certo? Π vezes r ao quadrado vezes h tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1 litro. E aí, pessoal, para ficar mais simples depois de... Porque eu vou ter que pegar essas dimensões, tanto o raio quanto a altura, em centímetros, né? Então, eu vou escrever aqui 1 litro como 1000 centímetros cúbicos, tá bom? Então, eu vou trocar a unidade de medida para ficar mais fácil depois de eu descobrir quem que é quem são, desculpe, os parâmetros, né, que minimizam o problema em termos de uma unidade de medida conhecida, que é o centímetro, tá? Então lembra que 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos, tá? Então eu consigo isolar, a partir disso aqui, eu consigo isolar o H. E o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever assim, ó, H é igual a quanto? É igual a 1000 dividido por π vezes r ao quadrado, tá bom? Essa informação aqui, ó, ela vai ser importante e nós vamos substituir ela na expressão da área, tá? Então, substituindo, vai ficar assim, ó, a área é igual a quanto? 2π vezes r, que multiplica r mais quanto? Que multiplica r mais h, que é 1000 dividido por π vezes r ao quadrado, tá? E aí nós chegamos então nessa função aqui, ó. Nessa função aqui, tá bom? Tudo bem, pessoal? Bom, vamos continuar a conta aqui para baixo, ó. Vamos continuar a conta aqui para baixo. Então, eu vou novamente, ó. Novamente, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Eu tinha tirado em evidência, mas eu vou acabar multiplicando de novo aqui, tá? Eu vou multiplicar de novo aqui, porque eu vou fazer um cancelamento. Vai ficar assim, ó, vai ficar a área, agora que depende só de r, de uma variável, é quanto? 2 vezes π vezes r ao quadrado. Aí quando eu for multiplicar esse cara aqui pela segunda, né? Pela segunda porção, o que vai acontecer? Pela segunda parte vai cancelar o π e vai cancelar um r aqui, ó, com r quadrado, tá? Então vai dar assim, ó, 2 vezes 1000, que vai ser quanto? 2000, tudo bem? E aí vai sobrar um r dividido por r, tá bom? Então agora a gente está bonito aqui, porque a gente conseguiu então deixar a área em função de quem? Em função de uma variável só, que é a variável r, tá? E o que nós vamos fazer? Agora nós vamos calcular a derivada dessa função, tá bom? Então agora a gente vai vir aqui, que é o último passo, a gente vai usar as técnicas para determinar máximos e mínimos. Então nós vamos calcular quem? Nós vamos calcular a derivada.
Vamos calcular a derivada dessa função, tudo bem? Então, quanto que vale a linha de R? A primeira parte é tranquila, ó, 2π é uma constante, né? É um número, tá? Então, vai ficar 2π multiplicado pela derivada de r ao quadrado, que é 2r, tá? Depois a gente vai ajeitar a conta. E isso aqui, pessoal, ó, é a mesma coisa que 2.000 multiplicado por r a menos 1. Essa segunda parcela aqui, tá vendo? 2.000 multiplicado por r a menos 1. Então, a derivada vai ficar assim, ó. Quando você derivar, vai ficar o 2.000 vai ficar multiplicando, ó, 2.000. Aí vai cair o menos 1 do expoente e aí vai ficar r a menos 1, que é menos 2. Tá legal? Então, ó, vamos ajeitar a derivada, ó. Então, a derivada, a linha de r é igual. Então, 2 vezes 2 vai ser 4π vezes r. 4π vezes r. E aqui a gente vai ter o quê? Menos 2.000, tá vendo? Ó, menos 2.000 dividido por quanto? Dividido por r ao quadrado, que é o r aqui elevado a menos 2, ele fica dividido por r ao quadrado, tá? Então, essa é a expressão da derivada da nossa função, 4πr menos 2.000 dividido por r ao quadrado. O que a gente quer saber? A gente quer saber quem são os pontos críticos, ou seja, os pontos em que a derivada dá zero. Então, a gente quer resolver essa conta aqui, ó. A gente quer resolver a conta a' de r igual a zero. Vamos fazer essa conta aqui embaixo. Então, ó, a' de r igual a zero. Eu sei que a linha de r é 4π vezes r menos 2.000 dividido por r ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Nós vamos tirar um mínimo aqui. Tudo bem? Vamos colocar tudo no mesmo denominador. Vou colocar tudo sobre r ao quadrado, né? Então, isso aqui está sobre 1. Então, r ao quadrado dividido por 1 é o r ao quadrado vezes 4πr, vai dar 4π vezes r ao cubo, tá? E aqui vai ficar menos 2.000 mesmo, tá? Menos 2.000, isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Então, ó, vamos observar uma coisa importante, tá? Para que a lata exista, tá? A gente não anotou isso aqui, mas é óbvio, né? Para que essa lata exista aqui, ó, o raio ele tem que ser estritamente positivo e a altura tem que ser estritamente positiva. Vocês concordam? Essas duas coisas aqui tem que acontecer, né? Para que exista a nossa lata. Então, o que está acontecendo? Ó, esse cara aqui que está no denominador, esse cara é um número estritamente positivo, tá bom? Estritamente positivo, ou seja, ele é diferente de zero. Então, para que essa coisa aqui dê zero, qual que é a única possibilidade? A única possibilidade é que a parte de cima dê zero, ou seja, que 4 vezes π vezes r ao cubo menos 2.000, isso aqui seja igual a zero, tá? Então, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com 4π vezes r ao cubo igual a 2.000. E a gente vai ficar com r ao cubo igual a quanto? 2.000 dividido por 4π, tá? Aí o 2.000 aqui, o 20, né? Ele vai simplificar com o 4, né? Então, 20 dividido por 4 é 5. A gente vai ficar com r ao cubo igual a quanto? A 500 dividido por π, tá bom? R ao cubo é igual a 500 dividido por π. E finalmente, né, a gente vai chegar que R vale então quanto? Raiz cúbica de 500 dividido por π. Só lembrando, pessoal, que essa raiz cúbica aqui, né, quando você tira a raiz cúbica não tem mais ou menos, tá? Que não tem mais ou menos não, tá bom? Se colocar mais ou menos aqui tá errado. Mais ou menos é só para raiz quadrada, tá? Aí a gente chegou aqui no valor, né, do raio que ele otimiza o problema, tudo bem? No valor do raio que ele otimiza o problema, que é
500 dividido por π, raiz cúbica desse número. Tá legal? Então, pessoal, vamos entender aqui o seguinte, ó. Esse cara aqui é o raio ótimo, tudo bem? É o raio que está aparecendo, na verdade, como um único ponto crítico. Tá vendo? Ó? Esse cara aqui não tem nenhum outro dele. Ó. Esse aqui é o único ponto crítico da função, tá? Aí a gente poderia perguntar assim, ó. Esse cara, ele é um ponto de máximo ou ele é um ponto de mínimo, tá? Então, assim, usando o bom senso, né, que o problema está pedindo para a gente minimizar, como ele é único, provavelmente ele deve ser o ponto de mínimo, né? Mas a gente teria que fazer uma conta aqui só para garantir, né, que realmente esse cara é um ponto de mínimo. Então, nós vamos calcular aqui a segunda derivada, tá? Vamos calcular aqui a segunda derivada. Minha letra já está ficando ruim aqui, ó. A segunda derivada, tudo bem? Que é a função a duas linhas de R, beleza? Então, ó, lembrando, quanto que vale a linha? Está escrito aqui, ó. A linha, ela é o quê? Ela é, só vou anotar aqui, ó. A linha vale quanto? 4 vezes π vezes R menos 2000. E aí o R ao quadrado aqui, eu vou escrever como R a menos 2, para facilitar o cálculo da derivada, tá? Então, quando eu derivar de novo, ó, a derivada dessa primeira parte, 4π é um número, é uma constante, certo? Então, a derivada vai dar 4π, né, que está multiplicando o R, então vai ficar só constante, né? 4π. E aí vai ficar assim, ó, menos 2000, que multiplica o menos 2, vai cair do expoente, e aqui vai ficar R elevado a menos 3. Então, o A duas linhas de R, ele vale quanto? Ele vale 4π menos, desculpe, né, mais, perdão, o menos com menos vai ficar mais, né? Ali era menos 2000, tá certo, né? Então vai ficar mais 4.000 que multiplica, desculpa, que multiplica não. Aí o R a menos 3 eu vou colocar aqui embaixo, R elevado ao cubo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular, vamos chamar esse cara aqui de R, vamos chamar ele de R barra, tudo bem? Que é o ponto crítico. Nós vamos calcular aqui A duas linhas no ponto crítico, no R barra, que é a raiz cúbica de 500 sobre π. Então, quanto que vai dar? Isso aí vai dar o quê? Vai dar 4π, tudo bem? Somado com quanto? Com 4.000 dividido por quem? A raiz cúbica de 500 dividido por π elevado ao cubo, tá legal? Que é o R elevado ao cubo. A raiz cúbica vai cortar com esse cara aqui, então vai ficar assim, ó, 4π somado com 4.000, certo? Dividido por 500 dividido por π, tá? A gente vai multiplicar os dois de fora e vai multiplicar os dois de dentro, então vai ficar assim, ó, 4π somado com, aí vai dar 400π, desculpe, 4.000π dividido por 500. A gente vai cancelar aqui, né? Os dois zeros, 40 dividido por 5 é 8, então o resultado aqui vai dar 12π. E 12π é um número que positivo ou negativo? É um número positivo, ó. Como ele é um número positivo, o que esse cara é? Ele é máximo ou ele é mínimo? Ele é um mínimo, tá legal? Ele é um ponto de mínimo, tudo bem? Então, pessoal, só para concluir, então esse é o raio, né, que ele otimiza a condição que nós estamos querendo, ou seja, ele minimiza o custo de produção da lata, tá? Falta o quê? Falta a gente chegar na altura, tá vendo? Falta a gente chegar na altura. E a altura, ó, vamos usar que ela era 1000 dividido por π vezes r ao quadrado, tá? Então a altura, ó, vamos lá. A altura é igual a quanto? É igual a 1000, ó, cadê?
tá aqui para cima, né? Ó. A altura é 1000 dividido por π vezes r ao quadrado. Então a altura vai ser quanto? Vai ser 1000 dividido por π vezes o raio. Quanto que vale o raio? Raiz cúbica de 500 dividido por π elevado ao quadrado, tá? Não é um número muito bonito, tá? Não é um número muito legal, mas esse é o valor da altura da função, tá? Da altura que otimiza o valor da função, tá? Eu vou fazer os cálculos aqui, pessoal, para a gente chegar aproximadamente em centímetros isso aqui, tá? Só um minutinho. Pera lá, pessoal, deixa eu fazer uma conta aqui, tá? Vamos tentar fazer uma continha aqui. Vamos fazer assim, ó. Esse cara aqui é a mesma coisa que 1000, né? Dividido por π. E esse negócio aqui vai ser assim, ó. 500 dividido por π elevado a 2/3, tá bom? 500 dividido por π elevado a 2/3. Então, ó, como é que vai ficar? Aqui vai ficar 2 multiplicado por 500. 2 multiplicado por 500, ó, 2 vezes 500, que é 1000, tudo bem? Dividido por π, que aqui é π elevado a 1. Aí aqui vai ficar assim, ó, 500 elevado a 2/3, dividido por quanto? Dividido por π elevado a 2/3, tá? Aí esse π que está aqui, ó, com esse π dividido por π elevado a 2/3, ele vai passar para cima como menos 2/3, vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 vezes 500, tudo bem? Dividido por π elevado a 1/3, porque o 2/3 passa negativo, 1 menos 2/3 é 1/3. E aí esse 500 dividido por 500 elevado a 2/3, esse aqui também vem negativo para cima, né? Então fica no final assim, ó. 2 que multiplica 500 elevado a 1/3 dividido por π elevado a 1/3, né? E o elevado a 1/3 é justamente a raiz cúbica. Então aqui vai dar 2 que multiplica a raiz cúbica de 500 dividido por π, tá? E quem é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui era o próprio raio, R barra, que a gente calculou, tá? Então, nessa conta, o que nós estamos demonstrando? Nós estamos demonstrando que a altura da lata, ela tem que ser, para otimizar, o dobro do raio, tá legal? Ela tem que ser igual ao dobro do raio, belezinha? Vamos calcular esse raio aqui. Então, pessoal, só para a gente terminar, tá? Esse valor aqui, ó, que a gente chegou do raio, tá? Esse valor que a gente chegou do raio da base, ele é aproximadamente quanto? Ele é aproximadamente 5,42 centímetros. Tá legal? E como a gente acabou de descobrir que o H tem que ser igual a 2R, a 2 vezes esse raio, então o H tem que ser aproximadamente quanto? Aproximadamente 10,84 centímetros, tá? E aí a gente chegou nas dimensões, né, que o problema queria, que são as dimensões ótimas que vão minimizar, né, o custo do material para que a lata ela caiba exatamente 1 litro de óleo. Tá? Raio da base 5,42 centímetros aproximadamente, altura 10,84 centímetros. Tá? Então, pessoal, para a aula não ficar muito pesada, eu vou terminando ela por aqui, tá? E nas próximas aulas a gente vai fazer mais exemplos, né, desses probleminhas de otimização, além de outros exercícios que a gente vai fazer com derivadas e coisas do tipo, tá? Então, um abraço para todos, tchau, tchau e até as próximas aulas aí.